Olá! Olá! Com enorme satisfação que eu venho hoje compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu entendo sobre o universo holístico. É muito legal, né? Tudo hoje, de alguma forma, né? Terapia holística, isso está muito em moda, está em alta, né? Mas, de fato, com a minha experiência, né? Eu pude perceber que existe muita apropriação do termo e pouca conexão. É como se, de alguma forma, a gente assumisse uma roupa, vestisse um conceito e para usar, porém, usar para o outro e dificilmente para si, né? Então, hoje eu venho compartilhar com vocês algo super legal sobre esse conceito holístico, né? Dentro da perspectiva que eu conheço, né? Eu sou instrutor de yoga há mais de 10 anos, eu trabalho com acupuntura, com a medicina chinesa, trabalho com o Qigong, né? E é extremamente legal esse universo, né? Que é o universo holístico. A gente fala muito em olhar para o todo, holos, né? Esse olhar para o todo, ele é muito amplo. Porém, dentro desse olhar para o todo, existem inúmeras definições e conceitos que a gente considera para que a gente consiga olhar para esse todo, para que a gente consiga desfrutar desse algo a mais existente, tá? Então, o universo holístico, ele começa desde a era xamânica, desde o conceito mais primitivo, que não é tão primitivo assim, que não tem nada de inferior, né? Tem a ver com o antigo, tem a ver com tradicional. Então, vem desse conceito xamânico, vem desse olhar e dessa inter-relação horizontal, nada vertical. Essa relação horizontalizada, onde você colhe o que planta, onde você, de alguma forma, sempre está se relacionando de forma harmônica, fez com que naturalmente a gente olhasse para a nossa vida e para os nossos relacionamentos como um todo. E aí, naturalmente, o que acontece? Existem inúmeras medicinas ao redor do planeta, né? Medicinas para o corpo físico, medicinas para as estruturas emocionais, mentais e medicina para o espírito, sim, né? E os antigos, os xamânicos, naturalmente, eles conseguiam conectar tudo isso através de plantas de poder, através de alteração da substância mental, através de movimentos muito fortes de movimentar internamente o seu espírito para que movimentasse a sua energia em relação às suas emoções, para que depois, posteriormente, movimentasse a dinâmica do seu corpo. Então, de certa forma, o universo holístico, ele contempla sempre corpo, mente e um espírito. E ele contempla o olhar e a integração também dessa energia fora de si, fora de mim, fora do eu, né? Então é corpo, mente, espírito e energia do todo. E quando você busca integrar você com esse todo que te circula, seja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, quando você busca harmonizar essa relação, você está olhando para o ser humano, para o indivíduo, você está olhando para a sua vida de forma holística. Então, o universo holístico, ele se apropria de inúmeros conceitos ancestrais para poder ajudar a gente a compreender e a organizar a nossa vida aqui de forma harmônica. Olha que legal. Então, por exemplo, se a gente olha para o conceito da atividade física em si e vai buscar nos registros os primeiros desempenhos científicos conhecidos e registrados, a gente vai lá para a Grécia, a gente vai para os Jogos Olímpicos, a gente vai para um movimento que está aí, nutrindo a academia. Mas se a gente para um pouquinho e vai analisar
o movimento humano, o movimento corporal, a dinâmica de vida em função desse trabalho do corpo, a gente vai começar a prestar atenção de que existem culturas milenares ancestrais que já trabalham isso há mais de 2.500 anos antes de Cristo. O yoga, por exemplo, as técnicas do yoga, os asanas, a dimensão psicofísica que eles trabalham dentro da prática dos asanas é maravilhoso. A dinâmica do Qigong, de um exercício oriental de concepção e manipulação da energia através do movimento corporal, que deu origem aí a algumas técnicas, algumas artes marciais, que fundamenta, que ajuda a estruturar muitas artes marciais que tem por aí, de origem oriental, né? Então é muito legal observar que dentro da construção do holos, do todo, existe uma observação e um conceito que você adota. No meu caso, eu adotei os conceitos da medicina oriental, né, da cultura oriental, direcionei eles e canalizei para a China, para a Índia, Tibete, que isso me encanta. E aí, por exemplo, a gente observa as pessoas falando de chakras. O que são chakras? E o que isso tem a ver com a cultura holística? Tudo, porque se a gente for parar para analisar, os chakras, eles são centros de energias conectados diretamente aos nossos plexos nervosos, ao nosso sistema nervoso, que estão intimamente ligados a um processo de harmonização do nosso corpo a partir de glândulas. Então, todo chakra tem uma conexão com a raiz nervosa, todo chakra tem uma conexão com uma glândula. E essa glândula secreta hormônios, substâncias, neurotransmissores, elas ativam, elas manipulam de uma forma tal que consiga gerar na gente o equilíbrio que a gente precisa. Olha que legal! Então eu fiz agora uma conexão do universo holístico para um olhar científico para o corpo, né? Mas antigamente, 2.500 anos antes de Cristo, não tinha uma concepção clara dos plexos, dos centros nervosos, da nossa medula. E a turma já sabia de tudo isso. O próprio surgimento da acupuntura com seus canais, com seus pontos, ativando, trabalhando uma dimensão que não está exclusivamente na dimensão física. Você olha, por exemplo, a cultura e a medicina ancestral da Índia, a medicina ayurvédica, e você observa, por exemplo, as nadis, os pontos e canais referentes aos chakras, né? Ao nosso corpo. São milhões. Então, a gente prima pelos 7 chakras principais que estão ao longo da nossa coluna, mas o nosso corpo inteiro é feito de repletos chakras. Então tem muita coisa legal, muita coisa boa para que a gente possa estudar, compreender e tentar buscar unir isso à nossa prática. O universo holístico, ele chega para a gente dando um novo sentido à nossa prática de vida, ao nosso olhar. Ele chega para a gente falando e mostrando o seguinte: olha só, cara, vamos ampliar essa sua concepção de realidade, vamos melhorar o seu entendimento sobre o mundo e vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o que é a sua relação, como você estabelece os movimentos dialéticos entre a sua existência e a existência de um todo. A gente observa algo muito legal dentro dessa perspectiva, que é o seguinte: a gente tem dentro do universo holístico dois momentos bem legais. A gente tem um momento que a gente chama de cartesianismo, né? É um momento onde Descartes chega e provoca e promove uma dinâmica de pensar dentro das instituições de ensino, dentro da sociedade, uma forma de deixar claro a importância de se especificar alguma coisa. Quanto mais específico, melhor o entendimento. Porém, isso foi apropriado de tal forma que essa especificidade fez com que a gente canalizasse toda a nossa atenção para um foco e esquecesse
todo o outro. E aí a gente entra dentro de um movimento acadêmico, a gente entra dentro de conceitos e concepções que de alguma forma castram a nossa liberdade de existir e de pensar. Porque a gente tem que defender uma tese, tem que defender um ponto de vista e tem que ser extremamente rígido, tem que ser extremamente forte, tem que mostrar para o outro alguma coisa. De que o que a gente fala, do que a gente defende é uma verdade dentro das hipóteses, dentro do que a gente encontra de pesquisa. Então, o universo holístico, ele pega toda essa dinâmica e fala o seguinte: Descartes, você tem a sua razão, mas agora a gente precisa de fazer o seguinte: extrapolar, a gente precisa de ampliar essa visão. A gente precisa de compreender que somos seres multidimensionais, estamos conectados o tempo todo com energias, com vibrações, nós somos seres vibracionais. E aí, por exemplo, quem chega para ajudar a gente a compreender tudo isso de forma mais acadêmica? A física mais recente, o ramo da física mais recente, né? Que é o ramo quântico. Então a física quântica, ela chega para a gente contribuindo cientificamente com a apropriação desses conceitos transcendentes. Conceitos esses que a gente pega e sabe que daqui a pouco tem que soltar, porque já é outro, né? Então, por exemplo, o conceito da observação e o poder do pensar, né? Que ele vem de experiências quânticas que promove, que provoca e que mostra pra gente que o poder do pensamento promove deslocamento de energia, deslocamento tal capaz de reconfigurar uma programação instituída. Ficou braba a palavra, né? Ficou braba a mensagem. Mas o pensamento tem poder. A gente sempre viveu falando isso. E a ciência agora, através do universo quântico, está mostrando o quanto tem de poder. Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Dentro da expectativa que temos de integração e relacionamento com o que a gente faz, existe algo transcendente. A cultura oriental adora isso. E essa palavra transcendência, ela veio para cá e de alguma forma todo mundo achou ela linda. E o que é essa transcendência? É quebrar paradigma um pouco além. Essa transcendência que o universo holístico traz, ela está falando o seguinte: quebra esse paradigma, mas não tenta o máximo possível ficar sem construir outro. E aí vai existir um limbo, vai existir uma dimensão onde você não vai julgar, onde você não vai ser julgado, onde todas as energias vão passar por você, onde aqueles excessos de pensamento, onde aqueles excessos interiores, eles vêm, mas da mesma forma que eles vêm sem apego, eles vão. E a vida ganha um outro sentido. E a sua existência ganha um outro sentido. Tá? Então o universo holístico dentro da construção nada mais é do que você olhar para esse todo e simplesmente curtir, vivenciar de forma integral. A construção holística fala do corpo, fala da mente, fala do espírito, integrando e unindo e conectando o ser. Isso em forma vibracional de energia, onde uma energia densa, corpo físico, energia densa, e uma energia sutil que se manifesta. Ele traz a espiritualidade para dentro da gente. Ele traz e ele livra de dogmas, ele livra de conceitos, de amarras que muitas vezes privam a gente do nosso existir de forma plena. Então o universo holístico, ele vai além de uma concepção, ele não é espiritismo, ele não é religião, ele está além disso.
A espiritualidade é justamente o reconhecimento do eu vivo, do eu maior que habita em mim. E como eu faço para que esse eu maior que habita em mim possa se relacionar de forma clara, plena, objetiva, gostosa, com tudo que está ao redor. De forma leve, tendo compromisso, responsabilidades, tendo ação, tendo movimento. Não é só jogar a perna pro ar e ficar, uau! É também isso. Mas é você se relacionar de forma muito gostosa, muito íntima, não tendo vergonha de quem você é, se aceitando, permitindo suas emoções, tanto positivas como negativas. Olha que legal. Então, ao longo das civilizações antigas, elas têm muitos símbolos, né? E, por exemplo, o Yin Yang, né? O Tai Chi, né? Que é aquele símbolozinho da cultura oriental, né? Aquilo muitas pessoas, logo no começo das traduções, encararam aquilo ali como sendo o Deus e o demônio. Aquilo ali as pessoas falavam que era trazendo um peso enorme sobre esse conceito. Sendo que foi uma má interpretação de uma tradução. Olha que viagem isso. O que acontece é que aquele símbolo, Tai Chi, ele foi representado através da observação da natureza. Olha que lindo. Ele não é um símbolo físico fixo, ele é um símbolo dinâmico, onde se fosse uma representação de fato, ele teria que estar girando o tempo inteiro, por causa da sua inter-relação. Então olha que viagem isso. Observando uma montanha, e aí, naturalmente, observava que existia um lado que existia luz, e existia um outro lado que existia sombra. E na tradução e na dimensão da observação, esse lado de sombra é um lado assombrado. E aí, quando vem para cá, traz esse assombrado no sentido pesado, denso, de uma energia densa, de uma consciência extremamente fechada. Sendo que, na verdade, era só a sombra que o sol fazia sobre a montanha. E que daqui a pouco, à medida que o sol ia se movimentando, essa sombra se deslocava e mudava. E essas mudanças eram constantes. E aí surge essa dimensão de mudança, de inter-relação, essa observação, né? Existe dentro da filosofia indiana o Om. Olha que lindo. O Om é o som primordial. É o primeiro som de vibração. É a primeira faísca de intenção. E aí, olha que legal, a cultura indiana ela fala muito disso. Ela fala que o Om ele tem começo, meio e não tem fim. Porque o som contínuo do M, ele se alonga até o infinito e se conecta com a essência, com a raiz. Então, quando você fala Om, você está propagando, conectando e se dimensionalizando em outras perspectivas. De uma forma simples, só falando Om. Pô, que papo viajante é esse? É viajante porque nós somos seres que temos muitas percepções. Elas acontecem o tempo inteiro na nossa mente. Só que a gente não tem muita clareza, porque acontecem no subconsciente. Né? Então, voltando a falar um pouco do Om, né? Esse som primordial, essa vibração, por exemplo, quando colocaram lá um microfonezinho, um super microfone, né, de plasma, para poder tentar compreender e tentar analisar a vibração, o som, que som fazia o elétron quando girava em torno do seu núcleo. O que descobriram? Om. Toda vez que ele se aproximava, ele se carregava de energia e ele, de acordo com aquela vibração, dinamizava-se através do seu arco, realizando, não era um atrito, mas realizando um afinamento dessa energia, favorecendo uma vibração. Essa vibração é o Om.
E assim por diante. Olha que viagem. Pô, mas como a galera sabia isso? E essa é a grande questão, esse é o grande mistério, esse é o grande, o grande prazer de estar vivenciando o universo holístico. É que você tem uma percepção e de repente essa percepção ela ganha múltiplas verdades. E você, sem julgamento, compreende todas essas verdades. Olha que legal. Olha que fantástico. A gente está, de alguma forma, vivendo um momento extremamente singular dentro da nossa jornada planetária, né? E esse momento está mostrando para a gente dois tipos claros de pessoa. Um tipo de pessoa que se preocupa com o outro e faz, e um tipo de pessoa que não se preocupa com o outro. Um tipo de pessoa que se cuida e um tipo de pessoa que deixa isso para lá, vem para cá, o que que tem. E aí, eu falo para vocês, né, como isso influencia na nossa vida. De acordo com o universo, com o olhar holístico, a gente compreende o quê? Cada pessoa tem um nível de compreensão da realidade. E esse nível de compreensão da realidade está conectado a quem ela é mentalmente. Porque espiritualmente, ela é a mesma coisa que eu, ela é a mesma coisa que você. A igualdade que temos, a unicidade que temos dentro do nosso conceito, dentro da nossa experiência, dentro da nossa dimensão astral. Leuna, somos um. Estamos vivendo no planeta, que é um. Esses organismos, simbioticamente, eles se integram, eles se harmonizam e a gente consegue coabitar com todas essas realidades, impressões, pessoas. Porém, quando a gente vai estabelecer um diálogo, sempre tem uma disparidade, sempre tem uma diferença. E o universo holístico fala, calma um pouco. Cada um tem o seu momento, na escala de percepção, na escala de autopercepção. Cada um tem o seu momento na dimensão de olhar para o próximo, de olhar para esse todo. Né? Então, o universo holístico, né, o olhar holístico, ele tem a ver com um movimento de aceitação de conceitos, conceitos esses que ajudam a gente a explodir, a explorar, a aumentar a nossa percepção frente ao que a gente acredita, né? Frente a esses conceitos que a gente vivencia no nosso dia a dia. Né? Então, de forma bem clara, de forma bem tranquila, o que acontece é que, à medida do momento que a gente compra conceitos, à medida do momento que a gente leva essa verdade para a nossa vida, a gente começa a perceber quais são as transformações que essas verdades estão gerando, quais são os reflexos, quais são as consequências para a minha vida. Estão sendo positivas? Legal, continue. Está sendo leve? Legal, continue. Cada vez mais. Agora está sendo pesada, denso, está me gerando conflito, estou ficando sem dormir, está me gerando ansiedade? Pisa no freio e reavalie esses seus conceitos. Né? Isso é muito legal. É muito importante que você compreenda que a dimensão holística, a dimensão do todo, acontece de forma individualizada, porque somos seres individuais, unos. Porém, quando a gente vai fazer um mergulho interno, e quando a gente se conecta à nossa essência divina, a gente começa a perceber lá dentro esse todo. Como uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Devido ao cartesianismo, né? Isso é impossível, é improvável. Mas eu digo para vocês que isso acontece e é fato. A gente pode sim ser uma, duas, três, quatro, cinco e somos milhões de coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, espero que vocês tenham curtido. Tá? Não vou me estender muito, já deu nosso tempo.
Espero que vocês tenham curtido, tá? Um pouco sobre o que é esse universo holístico, o que é esse todo, o que é essa dimensão. Eu, Fernando, atribuo ao meu universo holístico conceitos vindos da base da civilização humana, que são conceitos de civilizações antigas, ancestrais. Então tem muito conceito dentro de mim que eu me apropriei relacionados ao xamanismo. Tem muitos conceitos que eu me apropriei relacionado à medicina chinesa, à cultura oriental, né, à medicina da Índia, tá legal? E isso tudo faz com que naturalmente eu vivencie situações, né, onde o que acontece na sociedade são reproduções desses conceitos sobre uma nova perspectiva, ou sobre um novo olhar, ou sobre uma nova palavra, né? Olha que legal. Então, é muito legal os conceitos antigos, porque eles se fundamentam em base para que de alguma forma os outros que surgem possam se manifestar dentro dessa base. E aí, a sua compreensão daqui está fundamentada lá. Isso é maravilhoso. Então busque lá os conceitos, busque a raiz, busque compreender a essência. Acho que essa é a palavra que de alguma forma resume muito esse nosso papo, né? A sua essência, a essência do conceito, a essência do que você se apropriou. Mas não é buscar uma essência limitada aos moldes de só um conceito. Visualize e valorize outros conceitos, para que você possa ampliar essa dimensão de observação do todo. Embora na faculdade, embora nas instituições de ensino, se priorize você canalizar e direcionar cada vez mais, especificando. Na nossa prática de vida, a gente é um todo, que se conecta com esse todo que, né, fica complicado direcionar. Fica complicado ser inflexível, né? Então essa flexibilidade da vida, essa flexibilidade que exige da gente, tem a ver muito com a forma que a gente olha para a gente, a forma que a gente busca as raízes, né? Gratidão. Então esse foi um papo sobre o universo holístico, tá? Espero que vocês tenham curtido. Namastê. Até a próxima.